Olá para todos! No nosso vídeo de hoje, quem vai falar sobre os jogos eletrônicos será a nossa Bitmojo Angel. Vamos seguir nas trilhas do esporte? Olá, você sabe o que é jogo eletrônico? O jogo eletrônico é aquele que se utiliza de tecnologias relacionadas a um computador. O jogo eletrônico possui as mesmas características, acrescentando o fato de as ações dos jogadores serem realizadas dentro de um ambiente virtual. É aquele que se utiliza de tecnologias relacionadas ao computador. Como exemplos de equipamentos desse tipo, usados para praticar os jogos eletrônicos, podemos citar os computadores pessoais, alguns portáteis do tipo tablet e celular, além de máquinas de fliperama e também do tipo console. Você sabia que o surgimento da ideia destes jogos ocorreu em 1950? O start para o surgimento dos jogos eletrônicos foi dado na década de 1950, época de muitas revoluções comportamentais e tecnológicas. O primeiro jogo eletrônico foi criado em 1958 pelo físico William Higginbotham. Em relação ao primeiro jogo eletrônico, ele foi criado em 1958 pelo físico norte-americano William Higginbotham. Sua criação recebeu o nome de Tennis Programming, também conhecido como Tennis for Two. Era um jogo muito simples, jogado com um equipamento chamado de osciloscópio e processado por um computador analógico. Na tela do osciloscópio aparece uma linha horizontal na parte inferior da tela, representando a quadra, uma pequena linha vertical no centro representando a rede e um ponto que se desloca de um lado para o outro, representando a bola. Já em 1961, o estudante em engenharia elétrica Steve Russell criou um jogo Space War que tinha um tema Guerra Espacial. Em 1961, o estudante de engenharia elétrica Steve Russell, da Universidade de Utah, Estados Unidos, criou o jogo Space War. O tema era uma guerra espacial em que o jogador controlava uma nave e deveria enfrentar as naves inimigas. O jogo foi criado usando uma linguagem de programação chamada Assembly. O sucesso do Space War estimulou o engenheiro Ralph Baer a criar em 1966 uma máquina capaz de rodar esse jogo por meio da TV. Com o avanço dos jogos eletrônicos, em 1971, Nolan Bushnell criou o primeiro fliperama da história e fez muito sucesso. Em 1971, o engenheiro eletricista Nolan Bushnell criou uma máquina chamada de Computer Space, conhecida como o primeiro fliperama da história. Aliás, você sabia que o termo videogame surgiu com os fliperamas? É verdade. E só depois foi adotado pelos games domésticos. Esse arcade possuía um monitor acoplado e controles analógicos fixos, possibilitando ser jogado por duas pessoas. Já em 1978, o desenvolvedor de jogos Tomohiro Nishikado criou o Space Invaders, sendo o primeiro jogo de tiro. Criou o Space Invaders, sendo o primeiro jogo de tiro com gráfico bidimensional. Nele, o jogador movimenta um canhão laser com a finalidade de eliminar os alienígenas antes que eles tocassem a parte inferior da tela. E um dos jogos de maiores sucessos da década de 80 foi o Pac-Man, do criador Toru Iwatani. Em 1980, foi criado um dos jogos mais icônicos dessa época, o Pac-Man, e o seu criador, o japonês Toru Iwatani, trabalhava para a empresa Namco. Originalmente, o Pac-Man foi criado para arcade e seu sucesso foi tão grande que a Atari resolveu criar versões para o seu console Atari 2600. E o avanço nesse ramo dos jogos eletrônicos foi tão grande que hoje se pode jogar com várias pessoas ao mesmo tempo, não importa sua localização no planeta Terra, independente de onde esteja, pode-se jogar com inúmeras pessoas. Em 1981, o japonês Shigeru Miyamoto, designer e produtor de jogos eletrônicos da empresa Nintendo, criou o jogo Donkey Kong. Nele, deveria saltar obstáculos e escalar o cenário, até chegar onde a garota estava e soltá-la. Nos Estados Unidos, o personagem passou a ser chamado de Mario, iniciando uma nova fase no mercado dos games, com seus personagens carismáticos, jogos mais elaborados e criativos. Em 1985, a Nintendo lançou o jogo Super Mario Bros., sendo considerado o jogo mais importante de todos os tempos. Lançou o jogo de luta Street Fighter 2, com vários personagens e seus poderes especiais. Em 1992, o jogo Mortal Kombat avançou
ao adotar o modelo de animação por captura de movimentos de atores. E em 1993, a SEGA lançou o jogo Virtua Fighter, sendo uma revolução na parte gráfica e de jogabilidade, pois utilizava um modelo de animação tridimensional. Uma de suas grandes inovações foi a possibilidade de mudar a visão da câmera durante o jogo. PlayStation revolucionou os gráficos e jogabilidade para jogos de corrida de carros ao lançar a série Gran Turismo. Usava gráficos bastante realistas. Anos depois, em 2004, foi lançado um jogo épico chamado World of Warcraft, desenvolvido pela Blizzard Entertainment, em que o jogador explorará ambientes de amplitude infinita, podendo enfrentar orcs. Um jogo que entrou para a história da modalidade esportiva da era digital foi o League of Legends, também conhecido pela abreviatura LoL, e que permite batalhas multijogador, e deve reunir uma equipe de campeões com habilidades especiais.